sejam bem-vindos a mais um programa CRM Piauí Podcast. Nosso programa é transmitido pelos nossos canais no YouTube e pelo streaming Spotify. E hoje nós iremos abordar um tema diferente, mas que, entretanto, tem extrema importância para o médico, que é educação financeira. E para tal, nós teremos aqui alguns convidados. Entre eles, o presidente do CRM, Dr. João Moura Fé, que é médico, cirurgião torácico e bacharel em Direito. Além dele, teremos também como convidados o Dr. Rafael Vieira e o Flávio Aragão. Eu gostaria que os nobres colegas sejam bem-vindos e se apresentassem, por favor. Obrigado, doutora Lina, pela oportunidade de estar aqui no CRM, trazendo essa temática de educação financeira aos médicos, que infelizmente é tão esquecida nas faculdades médicas. Tá? Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, segundo dados do CFM, a gente tem 575 mil médicos em atividade e há uma estimativa que até 2035 nós vamos ter em atividade 1 milhão de médicos. O que é que isso quer dizer? Que a oferta de médicos no contexto do Brasil vai aumentar e dessa forma a gente vai ver até uma escassez de vagas, de empregos para os colegas médicos. E nesse contexto, a educação financeira se insere. Por favor. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco aqui de investimentos, educação financeira. Quando eu comecei a trabalhar no mercado ali há 14 anos atrás, 13 anos atrás, a gente sempre teve na nossa cabeça que a ideia era a gente tem que fazer as pessoas investirem melhor. E acho que teve uma evolução, acho que a qualidade dos investimentos melhoraram, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita dentro desse processo e eu acho que a base vai ser sempre a educação financeira. A gente tem uma tese lá que tudo na vida não é quanto você ganha, é quanto você gasta e depois vai ser como você investe e a qualidade do seu investimento e a quantidade de custos que você está embutido naquele seu investimento. É isso que vai te garantir a tranquilidade e vai te garantir uma vantagem em relação ao mercado a longo prazo. Bom, a gente sabe que no Brasil, menos de 3% da população investe na Bolsa. E nos Estados Unidos isso passa quase a 60%, entre 55% e 60%. Então eu pergunto para vocês, como é que o colega médico, uma pessoa convencional, não importa quanto ela ganhe, como é que ela deve começar a investir, Rafael? Então vamos lá, doutora. Para que você possa iniciar nos investimentos, primeiro você tem que ter conhecimento. Para tudo na vida. Se você vai se formar em medicina, você tem que estudar os 6 anos de graduação, fazer uma residência para se especializar em determinada área, seja cirurgia geral, seja ginecologia. Nos investimentos também é da mesma forma. O que é que eu oriento sempre ao colega médico que vai iniciar no mercado financeiro? Primeiro você vai começar formando a sua reserva de emergência. É aquele valor que vai estar na sua carteira, voltado para as emergências que sempre surgirão pelo caminho. A reserva de emergência ela tem que ser de 6 a 12 meses o valor do custo fixo mensal do médico. A média da receita mensal do médico é de 10 a 20 mil reais. E o custo do médico também é alto. Então, se a gente analisar que o custo fixo do médico, nas minhas aulas eu observo que ele gira em torno de 10 mil reais. Esse é o custo fixo mensal do médico. Se a gente analisar aí pelo menos 6 meses, ele teria que ter pelo menos 60 mil reais na sua reserva de emergência. A reserva de emergência, a gente tem que ter ativos com liquidez, ou seja, ativos que a gente possa resgatar a qualquer momento e que estejam no local seguro. No Brasil, a gente tem o Tesouro Selic 2029, que entra nesse contexto e serve para os médicos que queiram iniciar nos investimentos, poder alocar ali a sua reserva de emergência. Feito isso, iniciou a reserva de emergência, ele começa a estudar, porque através do conhecimento ele vai fazer escolhas assertivas e formar uma carteira de longo prazo capaz de gerar renda mensalmente a esse profissional. Perfeito. Aí fico me perguntando, qual seria então a diferença básica entre poupar e investir, Flávio? Então, vamos lá. As etapas são, primeiro eu vou guardar. Segunda etapa, eu vou fazer minha reserva de emergência. A reserva de emergência, a nossa orientação é sempre na linha de, olha, não toma risco aqui. Aqui é onde você vai ter que contar em algum momento, você vai utilizar em algum momento. E depois a gente vai falar que a gente vai fazer a montagem da carteira. Essa montagem da carteira ela tem diversos fatores, não existe uma fórmula pronta, não existe um caminho comum para todo mundo. Tá? Então, como é que a gente divide esses fatores? O primeiro risco que a gente tenta controlar nessas construções de portfólio é o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? É o risco de você precisar de dinheiro. Esse é o risco que eu mais tenho medo como investidor. Por quê? Porque ele é um risco, quando ele acontece, não tem como. Você fez o que a gente chama de perda permanente de capital. Então,
um exemplo de risco de liquidez. Todo o meu dinheiro está num apartamento. Tive um problema de saúde. Não tenho minha reserva de emergência. Tenho que vender aquele apartamento. Se o apartamento vale 300, 400 mil, para vender rápido, você tem que dar desconto de 30%, 40%. Esse desconto que você está dando para poder transformar aquele ativo em dinheiro é o que a gente chama de perda permanente de capital. Você nunca mais vai recuperar aquele recurso. Então, o primeiro cuidado é liquidez. O segundo tipo de risco, que esse a gente já gosta de correr, mas tem que ser bem ajustado ao retorno, é o que a gente chama de risco de crédito. Que é, eu vou botar dinheiro em instituições financeiras, eu vou botar dinheiro em empresas, né? Créditos para empresas. Então, esse é um tipo de risco que a gente tenta controlar muito. Então, por exemplo, existe no Brasil uma instituição chamada Fundo Garantidor de Crédito. Essa instituição ela garante até 250 mil as instituições financeiras. Flávio, eu entrei aqui na minha plataforma de investimento, tem o banco XXX, que eu nunca ouvi falar, pagando 150% CDI. Eu posso botar aqui 500 mil? Não faça isso. Vá até o limite do FGC e não tome risco de crédito. Perfeito. Não vai tomar risco desnecessário. E o terceiro risco, que é o risco que as pessoas mais se preocupam, mas é o risco que eu menos me preocupo, é o risco de volatilidade, que é as oscilações nas carteiras. As pessoas se preocupam muito porque ela vê aquela oscilação e fala, Deus, eu perdi. Sendo que, raramente, a volatilidade resulta em perda permanente de capital. É um risco que você tem que controlar. Então, você tem que encaixar essas 3 estruturas de risco no formato que fique bom para você. Às vezes, o que é bom para mim, às vezes, o que é bom para o Rafael, não é bom para outra pessoa. Então, você tem que encaixar aquilo de forma que eu falo o seguinte, olha, investimento é você dormir tranquilo. Se você fez uma carteira de investimento, naquele dia você não dormiu bem, no outro dia vá trocar sua carteira. Não desmonte o que você fez, porque o mais importante é você dormir tranquilo. Não adianta você ter uma carteira de investimento que você não vai estar dormindo, vai estar preocupado, vai estar ansioso. Aí você criou um novo problema, né? Então, aqui a ideia é que investir é para resolver o seu problema de longo prazo, mas não pode resolver o problema de longo prazo criando um problema de curto prazo. E aí vocês entendem que os fatores, não só os psicológicos, quanto os emocionais vão ser impactantes. Qual vai ser o impacto disso na carteira que eu vou optar quando eu decidir investir? E que momento eu decido investir? Quando eu estou recém-formada, acabei de receber meu CRM aqui com o Dr. Morafé, e aí é a hora de investir? Então vamos lá. Primeiro, a senhora pontuou com relação à diferença de guardar para investir. Suponhamos que o médico ele decida guardar R$1.000 debaixo do colchão durante 30 anos, ou seja, 360 meses. Isso vai dar, no final desse período, R$360 mil. No entanto, se ele investir R$1.000 numa carteira diversificada que vai render 12% ao ano, vai possibilitar ele, ao final desse período, R$3 milhões investidos. Então, é a principal diferença, guardar para investir. Né? Investir, o dinheiro trabalhará por você. Enquanto aquele médico que colocou o dinheiro debaixo do colchão, apenas o dinheiro vai perder o valor em função da inflação. Tá? Outro ponto importante é com relação realmente à tranquilidade ao investir. Todas as vezes que eu monto uma carteira para o médico, a primeira coisa que eu pergunto a ele, você está confortável com a sua carteira? Eu não quero o médico no consultório atendendo um paciente preocupado, olha, a minha ação do Banco do Brasil caiu 20%, olha, a minha ação do Banco Itaú caiu 50%. Eu quero que o investimento possa trazer ao profissional de saúde tranquilidade e isso possa gerar uma renda passiva mensal cada vez mais crescente e sólida para esse profissional. Então, essa questão de guardar e investir, a gente pontuou essa diferença. Aquele médico que apenas guardou R$1.000 durante 30 anos, ele terá R$360 mil. Aquele médico que investiu R$1.000 durante 30 anos, terá, ao final desse período, R$3 milhões. E o que é que esses R$3 milhões proporcionará a esse profissional? No mínimo, ali, de 25 a 30 mil reais de renda passiva mensal. Né? E aí é o que todos nós queremos, seja profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, seja contador, né, seja engenheiro, todo mundo quer atingir esse patrimônio investido para que isso proporcione ao profissional de saúde, né, principalmente a classe médica, um dado importante. Segundo a revista Exame, ela divulgou uma pesquisa em agosto de 2024, 31% dos médicos estão endividados. Mas como pode um médico ganhando R$10 mil estar endividado? A primeira premissa que eu pontuo, todas as vezes gasta mais do que recebe. Tá? Então, se você ganha 10 mil, você tem que pagar você primeiro. É o que eu chamo na mentoria de boleto do futuro da doutora Lina. Né? A doutora Lina conhece esse boleto, então ela paga, né, o futuro dela primeiro. Se ela recebe ali em torno de 20 mil reais, eu oriento pelo menos de 10% a 20%. 20% é razoável, porque ainda sobrará para o profissional de saúde 16 mil reais mensal. Eu acho que dá para viver bem, né, com 16 mil reais mensais. 4 mil, ela vai passar a investir mensalmente na sua carteira de investimentos. É perfeito. Eu fico pensando, sair da autonomia para a liberdade, para a independência financeira.
em quanto tempo, ou é possível prever, ou é possível estimar que eu consiga sair da autonomia, ou seja, eu tenho o mínimo para sobreviver, invisto só pouco, 1%, e quero chegar nos meus 10% ou nos meus 20%, passo para a minha liberdade financeira até atingir a minha independência financeira. É possível isso, Flávio, ganhando 20 mil reais? É possível. A questão da independência financeira, a gente tenta bater muito na tecla que elas têm diversos fatores. O fator que é mais importante é por quanto é sua liberdade financeira. Ah, não, eu quero manter o padrão de vida que eu tenho hoje. Ok, chegamos num número. Agora é como vamos fazer para atingir, qual é o caminho que a gente vai ter que percorrer. Aí é onde está o problema. Esse caminho, geralmente, ele não é simples, ele é complexo. Sinuoso, tá? né? Porque ele vai ter volatilidade, ele vai ter problema, ele vai parecer que vai dar errado e não dá. A gente costuma falar assim, é uma maratona. Não adianta você estar achando que está na corrida de 100 metros. E assim, quando você monta um portfólio, esse portfólio pode dar errado no primeiro ano. Então, às vezes, a gente monta uma carteira falando assim, pô, essa carteira é para daqui a 5 anos. Legal. Então, se essa carteira der errado no primeiro ano, é um problema? Não, não é um problema. Às vezes está dentro do planejado. O que às vezes é problema é se ela der muito fora do planejado. Aí você tem que rever o que está acontecendo. Ah, no segundo ano, deu problema de novo. Está dentro do planejado? Faz parte. Então, o importante para você atingir essa independência é ter um plano. Seu plano é, eu quero ter uma renda mínima de 15, 20 mil reais por mês daqui a 30 anos. Né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você tem que construir um portfólio para daqui a 30 anos você estar com essa independência financeira. E esse caminho é uma maratona, ele é construído aos poucos e ele vai ser doloroso em algum momento. Não vai ter só tranquilidade, porque assim, no Brasil a gente tem crise a cada 3 anos. Então vai fazer parte, não tem muito o que fazer. Ah, vou lá para fora. Lá fora também tem crise. Quando lá fora tem crise, a gente costuma falar assim, eu prefiro às vezes passar um tiroteio aqui num lugar que eu conheço do que passar num tiroteio num lugar que eu não estou com minha base tão estruturada. A diversificação ela vai ser importante. Tem que ter um pouco aqui, um pouco lá fora, um pouco em todos os lugares, que você vai equilibrar o portfólio. Mas sempre tenha tranquilidade para você ter o suficiente para você dormir tranquilo no final. Mas é isso. É possível a independência, mas é uma construção. Essa construção demora. A gente tem até uma regra simples, né? Se eu quero receber no futuro uma renda passiva mensal de 5 mil reais, é a regra dos 200. A gente multiplica por 200. Esse seria o cenário ideal. Eu teria que ter pelo menos 1 milhão investido. O que a gente considera 200? Ah, doutor, mas 1 milhão pode, numa carteira que rende 1% ao mês, vai me render 10 mil. Porque a gente tem que considerar que com o tempo a gente tem inflação. Então a gente vai ter a depreciação desse valor que vai correr o valor durante esse período. Então a gente tem essa regrinha, que é a regra do 200. Quero ter, por exemplo, 10 mil reais de renda passiva. Multiplico por 200, eu terei que ter pelo menos 2 milhões investidos para que isso possa gerar na minha carteira 10 mil reais de renda passiva mensal. Isso a gente sendo bem pessimista. É claro que tem carteiras que são mais exitosas, que têm uma melhor rentabilidade. Entenda que aquelas carteiras mais arriscadas, elas podem ter melhores rentabilidades. Aquelas carteiras menos arriscadas, elas terão menores rentabilidades. No entanto, o investidor tem que estar confortável com a sua carteira. Não adianta eu estar ali investindo em Bitcoin, 60% em criptomoedas, e não estar dormindo à noite achando que aqueles meus 1 milhão de reais, no dia seguinte, vai virar 500 mil reais. Então, você tem que estar confortável com a sua carteira. Não só o conhecimento, aí o perfil, né? O perfil do investidor. Eu fico preocupada. Pergunto para o Dr. Mourafé. O CRM, como autarquia e que tem um papel central dentro da carreira médica, seria possível partir algo do CRM que introduzisse nos currículos médicos a educação financeira, doutor Mourafé? Você acha que seria factível? Esse assunto é muito importante porque a gente não aprende na faculdade, né? A educação financeira, todos nós devemos tê-la, né? Agora, como função institucional, se a gente pensar assim diretamente, não há como o Conselho instituir ou estimular, vamos dizer, criar no currículo da faculdade, ou sugerir pelo menos, sugerir até sim, né? Mas não, como função institucional, não. Mas, assim, a gente imaginar que a saúde financeira tem implicação na saúde mental do médico, indiretamente, claro que a gente poderia criar pelo menos uma consciência nos administradores da educação para poder criar, pelo menos ter uma formação. Agora,
Nós aqui no podcast, como nós estamos fazendo agora, nós não aprendemos, eu não aprendi isso na faculdade, a gente aprende no dia a dia e com a necessidade. E uma dessas funções aqui do podcast é divulgar a educação continuada, fomentar a educação continuada entre os médicos para poder que essa saúde financeira tenha uma boa repercussão, implicação na saúde mental e, consequentemente, na atividade profissional. E eu pergunto para os dois colegas, diante de um mentorado, diante de alguém que está intencionado em investir, por exemplo, o Dr. Morafé, vamos imaginar que ele quisesse começar a investir hoje. Qual seria a primeira pergunta que você faria para ele? A primeira pergunta que eu iria questioná-lo é qual o seu objetivo ao investir? O que é que você pretende ter, né, com relação à sua carteira de investimentos? Doutor, eu quero ter uma carteira que não tenha tanta volatilidade, uma carteira mais segura. Eu não estou buscando rentabilidades excepcionais. Eu busco segurança, tranquilidade e a menor volatilidade possível. É até importante que o doutor pontuou, né, que realmente nas faculdades médicas não há, né, essa disciplina, educação financeira, deveria ser implementada, acho que auxiliaria bastante, principalmente o médico recém-formado. O que é que eu observo o médico recém-formado? Ao sair da faculdade, hoje tem-se a ilusão que ele já vai passar a ganhar 20 mil, 30 mil e 40 mil. E nessa ilusão, ele já entra ali na concessionária da Audi, já entra na concessionária da BMW e já financia um veículo de 400 mil reais. Tá? Então, ele acabou de contrair um passivo aí para pagar pelos próximos 60 meses ou pelos próximos 72 meses. Dessa forma, ele já está comprometendo a renda futura desse profissional. Tá? E cada vez mais nós observamos essa instabilidade do profissional médico. A gente sabe que com as eleições, novos gestores ingressaram nos municípios. Infelizmente, alguns colegas deixaram de ocupar alguns plantões e outros colegas ingressaram. Então, cria-se essa instabilidade para o profissional médico. Então, investir, eu sempre pontuo, né, com relação à mentoria, para o médico não é uma opção, é uma obrigação o médico investir. Por qual motivo? Para trazer segurança familiar, para ele poder viajar pelo menos uma vez ao ano tranquilo, sabendo que se tiver qualquer intercorrência, ele pode recorrer à reserva de emergência. Então, a primeira pergunta que eu questiono ao aluno é: qual o seu objetivo que você pretende ao montar uma carteira de investimentos? É esse o principal questionamento e quanto ele está disposto a correr riscos. A gente sabe que nos investimentos a gente tem a renda fixa, onde o crescimento é linear, no entanto não nos proporciona exímias rentabilidades, e tem a renda variável que vai oscilar no curso dos anos, mas que pode possibilitar a multiplicar o teu patrimônio por 100, por 200, por 5 mil. Se a gente pega, por exemplo, a Apple, né, que tem um ticker na Bolsa Americana, a APL, se você analisar o que ela se valorizou, é mais de 10.000%. Então, e aí você pode citar exemplos de empresas brasileiras também. Empresas brasileiras, né? A gente pode citar a VEG, que se valorizou mais de 25.000%. No entanto, eu tenho que saber o grau de risco que esse investidor pretende correr e o perfil dele. E o tempo que ele está disposto a esperar para chegar a um objetivo. Entenda que a renda variável é investimento para longo prazo. Quando a gente começa a investir em ações, fundos imobiliários, stocks, REITs, né, que são os ativos do exterior, são ativos que a gente está colocando na carteira e a gente pretende usar esse dinheirinho daqui 15, daqui 20, daqui 25 anos. E aí são ativos para longo prazo. Doutor, eu não gosto de ver minha carteira caindo. Não ingresse na renda variável, fique apenas na renda fixa de maneira confortável, atenda seus pacientes com tranquilidade, dê os seus plantões sem dor de cabeça, se aumentar a dermatite seborreica, se aumentar o estresse, a depressão. Então, o mais importante é que o médico... Conseguir dormir à noite, Conseguir dormir à noite, né? O mais importante é, como o colega pontuou, deitar à noite no travesseiro e estar confortável com a sua carteira. E isso realmente, nenhuma rentabilidade vai pagar essa tranquilidade. Acho que o importante de tudo isso é você ter uma visão geral do que você quer no seu futuro, em termos de investimento. Prazo, né? Primeira coisa, você ter noção da sua estabilidade financeira, de salário, de emprego, de serviços prestados, de noção de aposentadoria pelo INSS, para ter uma garantia fixa de salário. Ter noção de que o dinheiro que a gente tem que poupar, o brasileiro não tem a cultura de poupar, que a gente deve poupar, mas precisa ter noção do quanto poupar, aonde vai investir, ou poupar, investir, aonde vai alocar. Algumas coisas, por exemplo, na saúde,
no caso dos médicos hoje no Brasil, a quantidade de médicos, a concentração dos médicos na capital, isso aí vai baixar o rendimento dos médicos e ele vai ter que ter noção de que as aposentadorias não estão garantidas, concursos estão raros. Então, eu sempre digo, alocar dinheiro para a previdência privada, para quem já tem garantia de duas aposentadorias ou 3, INSS, Estado, município, não seria um ideal, né, a meu ver. Quem não tem nenhuma garantia de aposentadoria poderia ir para a previdência privada e aí alocar algum dinheiro em certas ações. As ações, investimento em ação eu entendo, pelo pouco que eu entendo, não sou expert como o Rafael, mas eu acho que sempre, a longo prazo, a gente ganha dinheiro. Sempre a longo prazo. Se boas empresas, doutor. Exatamente. Eu não sou investidor arrojado, eu sou investidor acanhado. Eu já investi na ação do FGTS e eu ganhei dinheiro. Perdi, porque teve aquela queda naquela época. E aí, então, mas no final das contas eu ganhei dinheiro. Ganhei mais de 1.200% em relação ao que eu investi. Agora, a longo prazo, o médico precisa ter essa noção de poupar, quanto investir. Se vai poupar imóvel, que o imóvel não tem liquidez, é um investimento até certo ponto bom, mas precisa ter conhecimento. Se vai para a ação, tem que ter conhecimento dos riscos, tem que ter um profissional que saiba indicar, saiba orientar, mas, no geral, a saúde financeira do médico, ela hoje está exigindo que tenha um profissional para orientar e ter bom resultado. E acho que nós estamos diante de dois colegas que podem contribuir sobremaneira para isso, né? Flávio, é possível eu estar diante de alguém que quer começar a investir e ele já tem sua reserva de emergência, ele já tem uma ideia, ele já tem a sua meta, o seu plano, o seu objetivo, do curto, do médio e do longo prazo, e eu consigo facilmente chamá-lo de investidor conservador, moderado ou arrojado, ou isso é algo que pode mudar? Por exemplo, eu posso fazer uma primeira mentoria com você, na primeira semana eu estou arrojada, eu estou corajosa, eu tenho um X, eu tenho esse dinheiro para investir, e aí na semana seguinte, não é bem assim, você vai colocar tudo na mesa e vai me colocar todos os ativos, quais são os riscos. Como é que eu defino o perfil desse investidor? Vamos lá. A sua carteira de investimentos, ela é um retrato das suas necessidades, tá? Não é a carteira que molda as suas necessidades, são as necessidades que moldam a sua carteira. Então, o que a gente tenta sempre entender, tá? Quais são os projetos de vida? Quer comprar uma casa daqui a 10 anos, eu quero fazer a aposentadoria daqui a 30, quero fazer uma viagem, quero trocar de carro. Então, você tem seus projetos. Imagine que cada projeto desse é um potinho, tá? E aí a gente vai preenchendo esses potinhos. Então, olha, esse projeto aqui de 3 anos, a gente vai usar essa cesta de ativos focado nisso, porque essa cesta de ativos, ela entrega uma boa rentabilidade, ela tem um prazo de maturação de 3 anos. Esse projeto mais longo, a gente pode tomar um pouco mais de risco. Mas quando a gente faz essa composição, eu tenho que tomar cuidado com a volatilidade. Também não adianta o cara ter 70% do projeto dele está em longo prazo. Eu alocar 70% do recurso dele em renda variável, e quando ela variar, ele também não vai aguentar o tranco. Então, o que a gente faz? A gente tenta fazer um equilíbrio entre as suas necessidades e ao risco que você está sujeito a tomar. Então, a partir de você monta esse desenho da sua carteira, você tem essa noção do longo prazo, tem noção de quanto ela vai oscilar, aí você vai ter só que acompanhar se está sendo respeitado aqueles níveis de oscilação e se você está dormindo tranquilo. O que eu costumo falar com os clientes, muito tempo atendendo o pessoal, isso já é bem comum. Na primeira reunião eu sempre falo assim, olha, hoje eu sou o cara que talvez esteja te estimulando a tomar um pouco mais de risco do que tu acha que deveria. Mas daqui a 2, 3 anos, eu tenho a certeza que eu serei o cara que estarei te freando, porque o que acontece? A pessoa quando começa a investir, o maior professor de investimento é tempo. Tempo. E eu costumo falar assim, olha, a pandemia foi um grande professor de investimento para os nossos clientes. Porque quando veio ali a pandemia, né, no finalzinho de fevereiro, o mercado acabou assim, né? Caiu tudo 50%, 50 e poucos por cento. E aí eu sentava com os clientes e eu falava assim, mas você acha que vai tudo acabar? Todas essas empresas elas vão sumir? Aí o mundo acabou de vez? Aí o cara fala, não.
Então, Não vai. é tudo normalizar, as pessoas vão só procurar maneiras de normalizar. E quando o mercado volta, a pessoa entende que aquela oscilação é uma coisa que faz parte do jogo, por mais que seja desconfortável. Então, às vezes, o grande professor mesmo, assim, que eu costumo falar, é o tempo. Porque com o tempo você vai vendo as experiências, você vai entendendo. Até na parte médica, né? Meu sogro é médico, ele fala muito isso. Ele fala assim, olha, a faculdade me ensinou muito, mas a residência que foi meu grande ponto, porque estava na prática, vivendo o dia a dia, e aí você tem uma noção. Então, investir é isso, você vai ter a vivência, porque às vezes você fala assim, não, eu sou tranquilo, minha carteira cair 30%. Mas sua carteira pode cair 30% amanhã. O cara, opa, como assim? Não tem uma data certinha, não é daqui a um ano que ela vai cair 30%. A gente pode montar essa carteira hoje e amanhã ela cair 30%. Como a gente pode montar essa carteira daqui e ela não cair nunca 30%. Então é muito complexo esse processo. Por isso que eu falo, a vivência é o que te vai gerar essa estrutura, que vai gerar essa capacidade, que vai gerar essa consistência. E aí, se você for sobrevivendo a isso, aí você vai ter tranquilidade. O brasileiro tem aversão a mudanças, né? A gente fica angustiado quando acesso a plataforma do banco, e aí, assim, na minha mentoria eu aprendi que isso eu faço uma vez por mês, tá bom? Porque senão você fica maluco. Então, assim, qual é a grande dificuldade de tanto brasileiro, de tão pouco investimento no Brasil? Seria só a educação mesmo? Seria o medo? Seria a falta de conhecimento? Ou então a ausência de tradição? Ou a ausência disso na escola, por exemplo? Eu só comecei a investir em ativos em bolsa depois dos 50 anos, ou seja, eu estou 30 anos atrasada, ou 40, talvez até mais. Nos Estados Unidos, as crianças começam a investir com 5, com 7, com 8 anos, e isso não acontece no Brasil. Por que aqui é tão diferente? Por que é tão difícil? E por que é tão difícil para o médico? Então, vamos lá, doutor. Então, no contexto do Brasil, segundo dados do Serasa, a gente tem 73 milhões de endividados no país. Isso já responde o porquê. Não há educação financeira nas escolas. Os nossos pais também não tinham essa orientação financeira. Eu, particularmente, eu aprendi sozinho. Meu pai nunca me ensinou o que era um tesouro direto, como é que eu abria uma conta numa corretora, como é que eu investia usando um home broker. Eu tive que aprender sozinho. Porque em determinado momento da minha vida, eu olhei o que eu recebia e olhei o meu gasto e não estava sobrando nada. Aí eu pensei, alguma coisa está errada, eu estou fazendo algo errado. E aí eu decidi estudar finanças. Nesse contexto, eu percebi que eu precisava, tirar aqueles 20% ali do meu futuro, reservar e colocar em ativos que pudessem se exponencializar no longo prazo, consequentemente me trazendo um patrimônio cada vez maior e me gerando uma renda passiva mensal. Então o brasileiro, muitas das vezes, ele antecipa sonhos. Eu quero o carro, mas ele tem que ser hoje. Eu não posso programar a compra do carro para daqui 3 anos e mensalmente ir colocando o valor da parcela. Quando chegar daqui 3 anos, posso usar, por exemplo, aqui. Suponhamos que eu queira comprar um carro em 2029. A gente tem um Tesouro IPCA 2029 que nos serviria com esse objetivo. Eu poderia colocar mensalmente aquele valor. Quando chegasse na data, eu resgataria e faria a aquisição do carro sem financiamento. Obviamente, não iria pagar 2 carros ou 1,5 carro ou até 3 carros, dependendo do tempo de financiamento. Só que o brasileiro, ele não espera. O brasileiro quer tudo, não é para hoje, é para ontem, tá? E essa cultura, ela já vem desde quando a gente é mais jovem. E o médico, principalmente. O médico, quando você chega no plantão, você tem que estar com o carro do ano. Você não pode estar de Fiat Uno, você tem que estar de BMW 320i, Audi A5. Por quê? Para a sociedade, parece que aquele médico que chega num Audi A5, ele é mais exitoso na sua profissão do que aquele médico que chega no Fiat Uno. Eu prefiro chegar num carro quitado, sem financiamento, e ter o valor do Audi e da BMW investido na minha carteira. Porque isso me trará tranquilidade para o meu futuro e da minha família, que é o que todos buscam, independente da profissão que ele exerce. É segurança para a família. Então, investir é trazer segurança para a família. Então, a grande dificuldade que eu vejo do brasileiro é antecipar sonhos. Tudo pode ser programado, mas não, eu quero hoje, E às vezes você não tem condição, mesma coisa o cartão de crédito. Eu não tenho um valor para comprar aquele bem, fui ao shopping e eu vi um tênis, eu não estou nem precisando do tênis, mas está ali o tênis me olhando, eu olhando para ele, o tênis custa R$1.000, eu não tenho R$1.000 na minha conta, mas eu tenho um limite de crédito de R$5.000, eu vou lá e divido aquele tênis em 6 parcelas. Eu precisava daquele tênis? Não, mas acaba que a sociedade é um pouco consumista e não está, disposta a aguardar esse tempo, que lembra, a rentabilidade de renda variável é sempre a longo prazo. Quando a gente inicia uma carteira de investimento,
tem os objetivos de curto, médio e longo prazo, mas a renda variável, mercado de ações, fundos imobiliários e ações do exterior é para longo prazo. O brasileiro, infelizmente, não há essa educação financeira nas escolas e nas faculdades médicas. Eu acredito que seria de grande relevância se o CRM pudesse pelo menos orientar as instituições que tem aqui no Piauí a abordar essa temática. Pode ser até como uma disciplina extra, né, que não seja obrigatória, optativa, né? Que o médico possa fazer, se ele quiser fazer, mas pelo menos dispor ao médico essa possibilidade de ter esse contato com a educação financeira. Volto a repetir, se eu tivesse esse contato lá atrás, eu já estaria aposentado, né? Mas tudo no seu tempo, né? Eu falo que às vezes, quando a gente inicia nos investimentos, a gente tende a se comparar com outros investidores. É o maior erro, né? Entenda que eu não posso me comparar com o maior investidor pessoa física da Bolsa, que é o Luiz Bastos, que ganha R$1 milhão por dia. Eu não posso me comparar com o maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett. Então, eu sou o Dr. Rafael, eu tenho as minhas necessidades, eu sei o risco que eu posso correr. Então, a maior dificuldade, às vezes, que eu vejo para quem ingressa até nos investimentos é se comparar, né, com outro investidor. E ele acha sempre que está atrasado, né? O outro já recebe 6 mil de renda passiva e eu recebo R$60. Mas por que é tão injusto assim? Não, é o tempo. Ele começou antes. Por isso que ele está recebendo aquela renda passiva mensal um pouco maior do que eu que iniciei agora. E o brasileiro, ele não sabe esperar. É um grande problema, né? Por isso, daí, assim, para mim renda fixa ou renda variável, Flávio? Ambos. Não tem receita certo, de bolo. Não tem errado. E assim, pessoal, não tem que ter preocupação de ter renda variável. A gente tem um cliente que está com, sei lá, uns 10 anos, e um cara super tranquilo e tem muito conhecimento hoje em dia, e ele não tem nada de ações. E não é um problema não ter nada de ações. Na sua Seu carteira. perfil não cabe. Isso, se você não tem essa necessidade de tomar risco, você não é obrigado a ter ações. Então, não se tem essa obrigação. A gente tem muitas classes de ativos, tem muita coisa que você pode fazer, mas assim, o fulano tem ações, eu quero ter. Não é assim que vai funcionar a vida. Tenta entender a sua necessidade e seu perfil. Aí vai acontecer algumas vezes que você vai poder ter, outras vezes não vai ter, faz parte. No final, o importante é que você atinja seu objetivo. Tá? E eu acho que um ponto que é muito importante também, a gente costuma falar muito com os clientes, assim, a gente às vezes tem cliente que não poupa e tem um cliente que poupa em excesso, né? E a gente tem um modelo lá que a gente tenta na linha de falar assim, pessoal, tá poupando demais. Vive. 25%, 30%? Não, assim, tem cliente, já chegou a ter cliente nosso por 60%, 70%. E eu falava, cara, mas... Ele não vive, eu falava de duas uma. Ou tu reduz a quantidade de plantão que você tá fazendo, porque tu não precisa de tudo isso. É verdade. Porque assim, para que acelerar isso? Tu tá consumindo tua saúde, não tá vivendo, não tá tirando férias para acelerar um processo que não precisa ser acelerado, que o tempo joga a teu favor. Então, assim, tem tanto o extremo da quem não poupa, quanto tem o extremo, às vezes, quem poupa muito. Então, você fala, o equilíbrio é que é importante. Tenta equilibrar, vive uma vida boa, viaja, curte, poupa o que tem que poupar, e você vai chegar no seu objetivo principal. O importante é conhecer os objetivos. Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar vai servir. Verdade. A Covid mudou muito os paradigmas. Muitos médicos não tinham emprego, não tinham estabilidade no emprego, mas tinham uma renda mensal, era variável, mas tinha uma renda mensal grande, por exemplo, que vivia só de consultório. Na pandemia, os consultórios fecharam, a poupança que ele tinha consumiu durante a pandemia, e aí os consultórios não podiam, não estavam abertos, e então ele teve essa mudança de paradigma, vamos dizer, diversificar os investimentos. A fonte de renda também, né? Então, trabalho, emprego garantido, com renda fixa, e os investimentos, e não botar os ovos numa cesta só. Então, investir só numa coisa, eu acho horrível. Quem tem emprego garantido, salário fixo, ele pode se dar o luxo de vamos dizer, utilizar mais aquele dinheiro de forma viajando, passeando de alguma maneira, utilizando de outra forma. Mas quem não tiver renda fixa, ele tem que ser mais conservador. Ele tem que poupar mais, tem que ter a possibilidade de utilizar aquele dinheiro numa emergência. Agora, se você tem a renda fixa, ele pode ser mais arrojado em alguma outra coisa, né? Isso
impactou na saúde dos médicos durante a pandemia, porque eles gastaram a poupança que tinham, né? E aí, com isso, eles mudaram para as condutas. Então, imóveis, podia ter muitos imóveis, mas aí não tinha liquidez. Então, você tem que ter alguma coisa para poder, numa ação que é mais, vamos dizer, de maior risco, você pode perder mais, não pode ganhar mais. Então, se você é um investidor acanhado como eu vou numa ação de menor risco. Então, precisaria, em princípio, de uma precisa pessoa, de um mentor, de um consultor, de um gestor. E eu acho que a aposentadoria é um investimento a longo prazo. A aposentadoria pelo INSS é um investimento a longo prazo, obrigatório por lei. Se a gente for pegar o dinheiro que a gente é obrigado a alocar para a aposentadoria e pegar aquele mesmo dinheiro e aplicar no outro tipo de ação, a capitalização no INSS é um valor assim, infinitamente menor do que em ação. Mas é garantido. Então. Mas conservador, ele é conservador. Mas assim, essa questão da INSS é uma conta que eu bato muito, tá? A gente não tem 6 anos da última reforma da Previdência e nós devemos já ir para a próxima reforma da Previdência, só para a gente alinhar. Se você pegar países desenvolvidos, o que aconteceu com a Previdência Pública? Eu entendo quem conte com ela, mas dependendo do seu prazo, não sei se eu contaria, porque é muito complexo esse sistema. O Brasil hoje ele entrou num ciclo, tá? Nem vou me alongar muito nisso, mas entrou num ciclo hoje onde a pirâmide está se invertendo. Sim. Tem mais gente começando a se aposentar do que gente entrando no mercado de trabalho. O INSS hoje, do modelo que está, é ultra deficitário. Foi feita uma reforma não faz 6 anos. O déficit já voltou a ficar gigantesco. Já se discute em Brasília uma nova reforma da Previdência. E essa nova reforma da Previdência ela não vai ser para melhorar. Recentemente, se eu não estou enganado, acho que foi o Japão, que fez uma reforma da Previdência que já jogou a idade de aposentadoria para 75 anos, se eu não estou enganado, já jogou para 4, 5 anos a mais. Quando você olha globalmente essas estruturas de financiamento público, né, para a aposentadoria, ela é insustentável, porque essa conta ela não fecha. Imagina que eu tenho que investir o suficiente para rentabilizar o capital, para poder manter o padrão de pagamento. Aí o que acontece? Não consegue fazer isso, tem o déficit e o governo tem que ingressar fazendo um aporte. E aí o governo começa a gerar déficit público. Se ele gera déficit público, gera inflação, gera instabilidade, gera o problema que a gente está vivendo um pouco de hoje. Então, assim, eu entendo o INSS. Acho que todo mundo tem que ter o plano INSS e o plano B. Talvez agora, principalmente os mais novos, quem está começando agora. Porque se você é muito novo, vamos botar que tem 40 anos para frente. O que é o Brasil daqui a 40 anos? O que é o INSS daqui a 40 anos? É uma grande dúvida. Tá? Eu até pontuei hoje na minha mídia social exatamente isso. Eu coloquei que hoje um homem, para ele receber ali o teto do INSS em torno de 8 mil em uma fração, ele tem que contribuir mensalmente em torno de R$900. Se ele fizer isso durante 40 anos, numa carteira de 1% ao mês, ele vai receber mensalmente R$92 mil. Só que tem uma diferença que para mim é importante, tá? Uma é a inflação, que a gente tem que ajustar nisso, e a outra, que aí você tem que complementar, né? Que é o INSS ele funciona como um seguro. Então, se você tem um problema invalidez amanhã, ele vai te pagar o valor do teto naquele momento. E aí você tem que fazer um seguro para complementar enquanto você não chegou naquele patamar ainda. Exato. Eu tenho um seguro de proteção de renda, eu tenho um seguro de vida. Por quê? Justamente é isso que ele pontuou. Em situações que eu tenho alguma doença incapacitante, o meu seguro irá me cobrir, tá? Então, quando suponhamos que você não queira investir no INSS. Suponhamos que eu queira decidir investir ali para minha aposentadoria e usar o ativo Tesouro IPCA+, que é um ativo que a gente tem no Tesouro Direto. Você pode fazer dessa forma? Pode. Eu entendo que o INSS não faz parte da minha estratégia de investimento. Posso fazer. No entanto, você tem que estar resguardado com relação aos seguros. Principalmente seguro de proteção de renda, seguro para doenças incapacitantes, porque em eventuais patologias ou enfermidades que você possa contrair, você vai estar desassegurado nesse sentido. Por isso que é importante você ter
se você eventualmente não queira, né, investir no INSS, você pode ter essa outra forma de aposentadoria. Tá? O INSS não é questão de querer, é obrigação legal, né? A gente, se tiver vínculo ou um profissional liberal como médico, é obrigado a contribuir. Sim. Agora, o que acontece é que a gente diz a previdência está deficitária, mas quem é que contribui para a previdência? O empregado, o empregador e o Estado. O Estado não deposita a parte dele, só deposita o empregado e o empregador. Aí ela fica deficiente. Segunda coisa, os concursos estão diminuindo, não escassos. Ninguém entra de novo. O INSS, a base os novos financiarem a aposentadoria dos velhos. No mercado a gente chama isso de pirâmide. E aí o que acontece? Com isso, é um risco social, na verdade. Como você disse, adoeceu, alguém vai pagar. Os novos pagam para os velhos, ou quem tiver na ativa paga para os que estão aposentando. Só que assim, a gente, como eu disse, o valor que você investe lá, que botou obrigatório, se for capitalizar, botando numa ação, ela é infinitamente superior. Mas eu acredito que é importante ter o INSS, né? E vai ocorrer isso, se o Estado não depositar a parte dele. Que plataformas vocês recomendariam para o colega médico, início de carreira, recém-formado, que eles utilizassem como ferramenta para entender um pouco, para crescer, para aumentar seu conhecimento e começar a investir? Com relação à parte de educação financeira, a gente tem hoje vários canais no YouTube, gratuitamente. A gente também tem uma comunidade onde a gente ecoa educação financeira para os médicos. A gente já tem mais de 600 médicos na nossa comunidade. E lá a gente traz alguns livros, né, que possam ali estimular o profissional a ter mais conhecimento com relação a essa temática. E aí, se ele decidiu, eu quero realmente iniciar os investimentos, aí ele vai ter que abrir uma conta numa corretora. O ideal é que seja uma corretora que tenha certificação, né, da CVM e que ela tenha 0 taxas. Porque para quem está começando, uma corretora que não tenha taxas trará esse benefício para esse profissional que está ingressando nos investimentos. Hoje a gente tem XP, tem BTG, tem Rico, tem Clear, tem Inter, Nubank. Dessas que eu citei, as que são 0 taxas, Inter, Nubank, né, todas são 0 taxas. A XP ela paga taxas para o mercado de ações, dentre outros. Tá? Então, para quem está começando, conhecimento, eu sempre pontuo que a gente tem que ter, a gente tem 3 pilares nos investimentos. Primeiro, Deus, porque sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Segundo, o trabalho, porque com o trabalho a gente faz o aporte mensalmente. E terceiro, o conhecimento, porque com o conhecimento a gente escolhe os melhores ativos e passa a investir nesses ativos. Perfeito. E você sugeriria alguma plataforma específica, Flávio? Não, eu não tenho uma preferência, né? Como é que qual seria o critério que eu utilizaria para escolher, além de 0 taxa, que eu escolheria uma corretora? Então vamos lá. É tranquilo até eu falar isso, porque enfim, a gente não atua nessa área. A dica que eu sempre dou é: eu nunca investiria sozinho, se eu não fosse profissional de mercado. Pensa o seguinte: vocês são médicos. E eu sou paciente, e eu procuro um médico. Eu podia botar o chat GPT e falar assim, como me curar dessa doença tal, botar no Google. Tô errado, né? Completamente. Então, o que eu sempre oriento, pessoal? Tem bons profissionais no mercado. Toda profissão tem ruins e bons. Eu acho que no mercado financeiro tem ótimos profissionais no mercado. Eu acho que você tem que ir para uma plataforma que tem o profissional que você confia. Você tem um profissional que você dorme tranquilo. Então, primeiro, escolha um bom profissional. Profissional que vai lhe ajudar a atingir seus objetivos. Com o tempo, você vai aprendendo, vai estudando, vai para o YouTube, vai para o Twitter, vai para algumas plataformas e você vai aprendendo. Mas, no final, tem um profissional que você confie. É uma relação fiduciária. Igual todo mundo deve ser seu médico de confiança, eu costumo falar, tem um assessor, tem um gerente, tem uma pessoa que você confie, que faça um bom trabalho, que ele vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Eu entendo quem tenta ir só. Eu acho que esse caminho é mais complexo. É muito mais tranquilo, que eu falo, encontrar um profissional que lhe dê conforto. Se você tiver conforto com esse profissional, você vai ver que esse caminho vai ser mais fácil, que aquele vai te dar atalhos, né? Vai trazer atalhos e vai te ajudar a construir melhor esse teu caminho que já é tão complexo.
Tá? Mas dentro das plataformas, eu acho que tem Warren, que é muito boa, tem a XP, que é boa, tem BTG, que é bom. Então, tem realmente, praticamente, acho que todas as plataformas atendem. Mas eu focaria nas plataformas que tem o atendimento, que tem o assessor, que tem o advisor, tem o gerente ali no teu dia a dia, que vai poder te ajudar. Eu diria assim, como orientação pessoal, que agora com o paciente, né? Como eu acredito que tem que ter o profissional, mas uma coisa que a gente deve ter muito cuidado é dividir, não botar os ovos na cesta só, diversificar os investimentos. A gente também, eu vi aí, você falou, qual a garantia por um evento, por uma falência da instituição financeira, a garantia, que é o depósito obrigatório que o governo exige, é um valor, para mim, é insignificante para o volume de dinheiro que roda. Então, assim, você vai investir só na empresa, instituição X, quem me diz que ela daqui a 30 anos, quando eu não vou, eu espero chegar a isso, mas há 30 anos essa instituição também não faliu. Às vezes essa discussão em menor dimensão é um plano funerário. Se refere a um plano funerário para a empresa X, e quem me garante que daqui a 20, 30 anos ela está ativa? Então, assim, é preciso a gente ter muito cuidado. Então, tem que ter os investimentos arrojados, tem que ter mais quando fizer a diferença entre as despesas essenciais, as não essenciais e as que você vai poupar e investir. E correr o risco. Né? É como eu estou garantindo a minha aposentadoria, a renda fixa do meu trabalho, mas, como você diz, daqui a 10 anos, será que o governo vai mudar? A última reforma da Previdência foi em 2019. 2019, estão querendo fazer outra. Né? Quem me garante que daqui a 5, 10 anos vai ter a previsão de aposentadoria, que é aquela renda fixa que eu estou fazendo, né? E eu privilegiei outras coisas no momento. Mas eu acho que, em termos gerais, o médico não pode correr atrás de dinheiro, gastar saúde correndo atrás de dinheiro. Porque senão ele vai gastar o dinheiro para obter a saúde. Eu acho que o dia tem 24 horas, dá para dividir tudo, trabalho, educação e descanso, educação em termos, vamos dizer, lazer, e nada na vida, excesso, faz bem. É como você diz, tanto de um lado como de outro, né? Bom, gente, e assim, que mensagem você deixaria para o jovem médico, para quem pretende investir? Como começar, assim, de uma maneira bem pontual? Qual seria, assim, a sua principal mensagem para um colega médico que quer começar a investir, assistir nosso podcast e quer começar a investir amanhã? Então, colega médico, você que está nos assistindo nesse momento, né, eu sei que isso vai ser divulgado na plataforma do YouTube, e não só os médicos piauienses, como os médicos do Brasil todo também poderão assistir essa nossa conversa. Primeira coisa que você tem que buscar é conhecimento. Tá? O conhecimento, eu sempre trago essa frase e eu acho bem interessante. O conhecimento é o maior minimizador de riscos. Por qual motivo? Quando eu sei, primeiro os meus objetivos e sei quais são os ativos que eu devo utilizá-los e passo a investir naqueles ativos, consequentemente, eu vou correr menos riscos ao longo dessa jornada que é investir. Tá? Então, suponhamos que eu queira montar minha reserva de emergência e, erroneamente, eu comecei a investir em ações. As ações, elas vão variar. E determinado dia eu tive uma emergência, eu bati meu carro e o conserto do veículo foi R$5.000 e todo o meu dinheiro estava em ações. Bem naquele dia as ações estavam com a queda de 20%. Eu vou ter que resgatar, afinal eu bati o carro, vou prestar do veículo para o meu trabalho. Então, a primeira coisa é o conhecimento. Porque com conhecimento você vai fazer melhores escolhas e vai correr menos riscos ao longo dessa jornada. Como o colega pontuou, a gente tem uma comunidade onde a gente ecoa a educação financeira. A gente vai até colocar na descrição do vídeo o link desse WhatsApp para quem queira ingressar, o profissional médico, apenas para médicos, tá? Profissional médico que queira ingressar na comunidade, a gente vai disponibilizar esse link e lá a gente vai ecoar a educação financeira para todos esses profissionais
e de uma maneira simples, didática e fácil, né? Como a senhora mesmo participa da nossa comunidade. Você, Flávio, qual seria a sua mensagem para quem gostaria de iniciar nos investimentos? Eu costumo falar que dentro do mercado de investimento, o mais importante é você se manter vivo. Eu sempre falo assim, olha, investir é como se a gente fosse sair daqui para Luiz Correia. E eu posso sair daqui para Luiz Correia e chegar em 1 hora, posso chegar em 5 horas. E 1 hora tem seus riscos, né? Altíssimos. Tem chance de daqui para altos já não tá mais no nem jogo. chegar em altos, né? E então, o que eu costumo falar? Foque em ficar vivo. Tenha uma estratégia e nessa estratégia não te tire do jogo. Que você vai passar por altos e baixos, vai derrapar na pista, vai vir um caminhão, você vai desviar e vai fazer parte. Mas o importante é que você consiga chegar lá no seu ponto final da sua viagem. Então, o investimento é igual. Então, não tome riscos desnecessários, nem vá devagar demais, nem acelere demais. Escolha o seu ponto, o ponto que lhe deixe confortável e o ponto que vai te levar tranquilidade para você e sua família. Certeza, é bem interessante, né? Você, doutor Morafé. Qual seria a sua mensagem? A mensagem é que a saúde financeira do médico, ela enfrenta desafios e é como o Flávio disse, cada um tem sua conveniência, cada um tem seu perfil, escolha seu melhor perfil e seja feliz, aproveite todos os momentos e faça uma programação. Se você não tiver meta, você não sabe para onde chegar e se não souber, qualquer coisa vai serve. Vai ficar perdido daqui para Luiz Correia, né? Exatamente. Você não sabe nem se vai para Luiz Correia, vai para onde, né? Pega o carro. Você pode ir para o sul, né? Demerval Lobão, Monsenhor Gil e mudar a rota. É verdade. Na verdade, assim, de fato... Mas, assim, investir não é fácil. Eu comecei a investir, assim, em imóveis porque não tem liquidez, mas, assim, tá tranquilo, eu dormia tranquila. Mas, assim, sair um pouquinho dessa minha comodidade, que eu acredito que, assim, nós brasileiros, e não só os médicos, mas, assim, a gente tem dificuldade mesmo estudando, a gente precisa ter alguém para puxar sua mão. E aí você começa a andar um pouquinho sozinho e começa a entender que aquilo não é nada do fim do mundo, que é possível investir e é possível ter uns resultados satisfatórios. Eu agora, depois de um tempo, estou começando a colher meus resultados, mas com certeza é no longo prazo e eu ainda pretendo permanecer aí um longo período nos investimentos, com certeza. Eu fiz a mentoria com o Rafael e isso abriu meus horizontes, ampliou muito a minha visão de investimento, que eu investi só em imóveis. Então, assim, saí do investidor conservador para o moderado, mas ainda patinando e andando com calma. Eu tenho certeza que eu vou atingir meus objetivos, que é para 7 anos. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, por favor. Só que imóvel não é investimento conservador. Só para a gente considerar. Você falou que não era conservador, na verdade você era agressiva, e agora está ajustando o perfil. Eu entendo que, assim, o que acontece? Se eu não tenho muito risco naquele investimento, para mim fica mais tranquilo. Então, eu me classifico como moderada hoje, mas, assim, eu praticamente não saía da poupança e da previdência privada. E aí eu consegui fugir um pouquinho disso e hoje eu estou bem mais tranquila, mas com certeza com uma assessoria do meu lado, porque sem alguém para te orientar, mesmo que você vá estudar, mesmo que você consiga... Eu fiz um curso do Banco Central, um curso online, né, de uma carga horária bem pequenininha, mas era assim um curso para menino de 5 anos, assim, para minha filha fazer. Mas foi isso que me deu o pontapé para eu conseguir ter coragem, contratar alguém, pegar uma orientação, uma mentoria e uma assessoria, e aí conseguir sair daquele investimento tradicional. Bom, e chegamos ao fim de nosso programa CRM Piauí Podcast. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e qualquer dúvida fazer contato com o CRM Piauí através do WhatsApp 3216-6100. Gostaria de agradecer a presença dos nossos ilustres convidados.